O sermão profético, a destruição do templo. Marcos, capítulo 13, versículo de 1 a 2. Hoje, mais uma vez, nós estamos para mais um estudo no livro de Marcos, capítulo 13, o sermão profético, a destruição do templo. E essa história também está registrada no livro de Mateus, assim como no livro de Lucas. Inclusive, no livro de Lucas, eu tive fazendo esse estudo, tá? Agora, nós estamos aqui no capítulo 13. Ao sair Jesus do templo, diz-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vê estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui vai nos dar a informação de que Jesus estava saindo do templo com seus discípulos quando um deles, avistou a beleza do templo e quis elogiar ali o templo. E no capítulo 12, um capítulo anterior a esse, vai nos dizer que o Senhor no templo, ele elogia uma viúva, pela sua generosidade das 2 moedinhas, Ele censura os escribas, pede para termos cuidado com os discípulos, ter cuidado com seus ensinamentos. Ele afirma também que ele é maior do que Davi, então ele não pode ser filho de Davi, mas deu a entender que ele é o Senhor de Davi. Ele nos ensina sobre o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e um semelhante amar o nosso próximo. E assim foi o capítulo 12, o estar de Jesus no templo. Agora, ao sair do templo, mais um ensinamento, e esse é um ensinamento profético presente naquele momento e futuro, ainda para o nosso tempo, Então, vamos por parte. E disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! E sabemos que o templo de Jerusalém era realmente um templo magnífico. Claro que não é o templo de Salomão. Esse aqui é o segundo templo, Então, ele era muito belo, mas não chegava a beleza e a magnitude do templo de Salomão. E um dos orgulhos principal dos judeus era o templo, era a cidade de Jerusalém, a cidade do pão, a nação do vinho, Então o templo, eles tinham uma alta confiança em relação à cidade. Eles acreditavam que a cidade nunca ia ser destruída e que o templo nunca ia ser destruído. Então eles tinham uma confiança muito grande nisso. E por isso muitos dos líderes religiosos se tornaram soberbos por achar que eles eram indestrutíveis, que nada destruía eles. Mas vamos ver o que é que Jesus vai falar em relação a tudo isso. Mas Jesus lhe disse: Vê estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui o Senhor estava lançando uma profecia, uma palavra profética, ainda para os tempos deles, mas com alguns anos depois da sua morte, mais ou menos aproximadamente 40 anos depois, em que a gente vai observar que os judeus entregam Jesus para os romanos, para os gentios. E Jesus ali, ele é sacrificado, ele foi morto. E só que antes disso, ele lança essa profecia, que não sobraria nada do templo, e realmente não sobrou. Nos anos 70 depois de Cristo, comandante chamado Tito, comandante romano, entra, invade Jerusalém, destrói o templo, toca fogo no templo, destrói a cidade, destrói ali as cidades, toca fogo em muitas cidades, na cidade de Jerusalém, em muitas casas, E a gente vai saber que muitos dos judeus foram mortos nessa invasão, Muitos dos judeus foram mortos nessa invasão. E os que ficaram vivos, os que não creram na profecia, foram vendidos como escravos para outras nações. E desses que sobraram, que ficaram ilesos, que saíram ilesos, foram aqueles que creram nos sinais, porque Jesus deixou uns sinais para eles, que isso ia acontecer. Quando eles vissem um sinal de que isso ia acontecer, de que Jerusalém ia ser saqueada, ia ser invadida, que eles fugissem para os montes e não voltassem para apanhar nada, mas que entrasse, não entrasse na cidade, mas que fosse para os campos e que fosse mais longe que pudesse, para serem salvos. E foi isso que aconteceu.
Quando aqueles que creram viram os sinais, fugiram, né? Muitos fugiram da cidade antes que isso acontecesse e foram salvos. Mas os que não creram, infelizmente, ficaram e viram a destruição do templo, a destruição da cidade, a destruição de tudo. E isso para declarar que o que o Senhor fala, está falado. Jerusalém, eles rejeitaram a Cristo, né? Os lavradores maus, né? Que foram ali confiado a eles o cuidado da vinha do Senhor. Eles rejeitaram o verdadeiro herdeiro, o filho legítimo do dono da terra. Expulsaram, rejeitaram e, por fim, né, o lançaram numa cruz fora de Jerusalém. E isso foi o preço que eles pagaram, né? Uma cidade indestrutível, um templo que trazia para eles riqueza e segurança, foi toda tomada por fogo, né? A destruição total. E até hoje, o templo nunca se levantou, né? Mas que Deus nos abençoe. Seguimos o próximo vídeo, que tem muita coisa legais ainda para acontecer.